Dando continuidade aos vídeos sobre a brincadeira dos bacamarteiros no estado de Pernambuco e em todo o Nordeste, com base nos estudos de Olímpio Bonaldi Neto, vamos falar hoje sobre o bacamarte, a etimologia e o objeto. Vem comigo. Então hoje a gente vai tratar da etimologia da palavra bacamarte e falar também do objeto bacamarte. Etimologicamente se fala de dois tipos de nomes, que é o bacamarte e o bacamarte boca de sino. O bacamarte é um substantivo masculino de origem francesa que se denominava brequemar. É um nome quinhentista, ou seja, da época de 1500, quando foi trazido para aqui para o Brasil. E já era denominado como brequemar, que é o bacamarte em francês. E o bacamarte boca de sino é aquele bacamarte que afunila até a boca, né, facilitando o carregamento. Ele foi tratado aqui também como quinhentista, como da época de 1500, mas que em 1669, por um alvará, ele foi proibido em terras brasileiras. No Brasil, ele passou a ser chamado de reiúna, ou riúna, né? E isso daí ficou uma coisa muito mais popular no sertão. Até hoje, o bacamarte ele é chamado de riúna, assim como o bacamarte também, como diz o Olímpio Bonaldi Neto. Sua utilização na economia vocabular generalizou-se, estendendo a sua significação para vir a representar toda aquela espingarda de grosso calibre, o brutal trabuco, ao modo de uma columbrina portátil capaz de arremessar calhaus e pontas de chifres. A riúna, a granadeira, amada pelos tocaeiros, jagunços, ou apenas para distinguir armas de festejo de canos reforçados, próprios a suportarem grandes detonações de pólvora seca durante as festas joaninas ou nas comemorações políticas no interior do estado de Pernambuco. No inventário das armas, feito em 1654 pelos holandeses aqui em Pernambuco, eles falaram de dezenas de bacamartes. Fala também dos canos, das coronhas e das balas encontradas nos armazéns do Recife, retiradas das forças, se chamava à época, de invasoras. Tão intimamente ligado à vida sertaneja, a brincadeira, o uso do bacamarte, ele se tornou como se fosse um item específico e obrigatório na cultura sertaneja, na cultura nordestina. Um poeta de Teixeira, falecido em 1918, chamado Nicandro Nunes da Costa, ele já falava de que toda casa honrada precisava ter, entre outros objetos, bacamarte. E aí o Nicandro ele dizia que uma casa para ser honrada, ele tinha que ser assim. A casa para ser honrada, de rica ou pobre família, deve ter uma mobília completa, sem faltar nada. Ter punhal, facão, espada, pelouro que tudo abrasa, que destrói, derriba, arrasa, banca de armas, torneiras, pistolas e granadeiras. Tudo são honras da casa. E aqui a gente já vê mais uma denominação do bacamarte, que é o de granadeira, muito usado também no interior do estado de Pernambuco. E esse objeto, que a gente tratou da etimologia do nome, ele se tornou importantíssimo na história do Brasil, né? E desde o quinhentismo, né? Nos anos de 1500, que ele vem aparecendo recorrentemente. Já foi ali inventariado pelos holandeses, que foi deixado depois da expulsão dos holandeses do Brasil, do Nordeste brasileiro. Ficou esse inventário que trata dele, falando de vários tipos. A variedade do bacamarte é imensa, desde um mais rudimentar de fabricação doméstica até os de lazarinas nobres, de procedência espanhola, inglesa e francesa. As granadeiras Tower ou Branet, de meados do século XIX, ou as granadeiras de fulminante sistema Minier, que armaram as companhias de caçadores pernambucanos e paraibanos em 1865, que foi o advento da Guerra Cisplatina. As granadeiras que serviram na Guerra do Paraguai
Depois de 1875, sofre as mutilações que adaptam para o uso dos bacamarteiros nas festas do interior de Pernambuco. Eles modificavam esses bacamartes depois de 1975, e aí a gente já ouvia falar de bacamarteiros como o Manuel Pão, daqui do Cabo de Santo Agostinho, que tomava fogueiras e fazia essas coisas todas. Eles tiravam o guarda-mato para poder, no recuo, pelo fato dos estampidos, dos tiros serem maior, por se reforçar a bomba, eles tiravam o guarda-mato e tiravam também as alças de mira, porque não precisava de mira. Ele passava a ser um objeto de festejo. Ele fala também que os canos com anéis de bronze, que usavam esses canos com anéis de bronze por precaução, mas também por amor ao brilho, ao encanto do bronze polido. Apelidam-nos, dando personalidade aos bacamartes. Isso é outra característica que aconteceu no bacamartismo. Os bacamartes, eles ganham personalidades através de nomes, e com essas personalidades que é dada ao bacamarte, eles terminam se tornando objetos também de repasse histórico. Muitas vezes as pessoas lembravam do bacamarte em determinadas situações e não lembravam do nome do bacamarteiro. Essa denominação fez com que o bacamarte tivesse uma espécie de personalidade. Ele descreve também os que são feitos de forma mais rústica, né? Enquanto os pequenos, de cano cerrado, são os pés de bode, os de canos longos e elegantes, caixa de culatra facetada, tomam a designação geral de granadeiras. E todos são brunidos, lixados e apresentados com orgulho por seus donos. Cada um durante as apresentações no Monte de Bom Jesus, de Caruaru. Ele falando dos nomes dos bacamartes, o Olímpio diz o seguinte: é o imperador, com as armas do império ainda visíveis na platina, como a longa granadeira do capitão Eliel, o Fortaleza ou o quebra em paraço do Major Emílio do Ouro, feito com cano de aço, achado nos alicerces de uma casa em Recife. O holandês de culatra facetada, encontrado no subterrâneo de Goiânia. É o Pindorama, o Tirateima, o Cospe-Fogo, o Carinhoso ou Última Hora dos atiradores do Cabo. Pelos apelidos são conhecidos nas feiras, são reconhecidos nas mãos do eventual ladrão, são mencionados na crônica oral dos festejos ou dos desfiles políticos. São recordados com admiração maior do que os seus próprios donos durante os serões sertanejos. É isso. O bacamarte, ele tem essa característica de ter se tornado um objeto com a personificação. E isso é história, isso é importante para que todos os bacamarteiros deem o devido nome ao seu bacamarte e possam tratá-lo com o devido respeito histórico, porque isso é a história viva do bacamartismo.